Olá, Amanda, boa noite. Tudo bem? Tá, Boa noite, professor. Tô bem, senhor? graças a Deus estamos bem. Vamos lá, né? Estamos aqui, vamos começar. Sim. Deixa eu só organizar as telas aqui, porque tem telas mais abertas hoje. Esses colegas não apareceram, mas estamos aqui, né? Então, nós estávamos, eu tinha falado para vocês dos hidrocarbonetos de alcano e alqueno, né? Para nós darmos sequência. Eu vou dar noção de isomerismo, discutir um pouquinho de isomeria com vocês, e depois eu entro das demais reações, tá? A maior parte das reações nós vamos trabalhar na orgânica 2 e pelo que tudo indica será nas salas lá no instituto, tá? As coisas estão encaminhando aí, eu acredito. Em breve eles já soltem as publicações aí de como é que vai funcionar o próximo semestre de vocês. Bom, então vejamos, quando nós estamos tratando de moléculas, né, das moléculas distintas, boa noite, Maurílio, tudo bem, né? Seja bem-vindo. Quando nós estamos tratando de moléculas em si, eu posso ter arranjos dessas moléculas das mais diversas formas, né? E essas formas de estruturas, né, indica uma única coisa para a gente, né? O quê? Que com a mesma sequência, com a mesma quantidade de átomos e os mesmos átomos, né, eu posso arranjar estruturas diferentes. Isso nós vamos chamar de isomerismo, tá? Então, eu não me lembro, se eu não me engano, eu comecei a falar um pouquinho de isomeria para vocês. Do que se trata isomerismo? A palavra ela é autoexplicativa, né? Quando você vem, olha, pega a etimologia da palavra iso, tá? Ela refere-se a algo de igualdade, né? Meria vem de metria. Né? O que é metria? Medida. Né? Então, medidas iguais. O que quer dizer medidas iguais para nós? Refere-se à fórmula molecular. Né? Então, quando eu tenho, quando é colocada a ideia de isomerismo, né, nós podemos colocar que primeiro são moléculas diferentes, né? São moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, vamos colocar assim, fica mais fácil, a mesma fórmula molecular, tá? E arranjos diferentes, tá? Bom, isso é uma definição clássica, né? Arranjos diferentes. Olha, um exemplo bom mesmo somos nós, né? Nós somos isômeros porque nós somos formados pelas mesmas bases nitrogenadas, pelos mesmos aminoácidos, pelos mesmos átomos, carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo. Tá? Então, a nossa parte estrutural ela é formada sempre pelos mesmos elementos, tá? E o que muda são as sequências de organização do que nós chamamos de bases nitrogenadas. Né? Adenosina, citosina, guanina, timina, uracila. Quem estudou um pouquinho de biologia, quem viu um pouquinho de genética, né? Vê essa parte, né? Aí vocês vão ver em bioquímica também isso aí. Então, eu mudando a sequência, né, dessas bases nitrogenadas, permite com que nós sejamos estruturalmente diferentes, mas quimicamente somos iguais, né? Então nós somos isômeros, né? Então não há diferença entre um e outro. Essas diferenças que foram impostas aí é apenas burrice, né? Vamos colocar aí, é uma burrice mesmo, né? Nós somos quimicamente idênticos, né? Então, quando nós estamos falando de isomerismo, tá? Eu vou ter moléculas que apresentam, né, por exemplo, C2H6O. O que eu posso falar dessa fórmula molecular? Só que tem 2 mols de carbono, 6 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Eu posso afirmar que é uma molécula oxigenada. Devido àquela fórmula geral de alcano, né, dá para nós chegarmos à conclusão que se trata de
molécula saturada, tá? Mas não tem muito o que afirmar, não. Mas, com essa mesma fórmula molecular, eu posso fazer dois arranjos distintos, tá? Que seria, no caso, a representação para a molécula de álcool, que aqui no caso é o etanol, e a representação para uma molécula de éter, que é o éter dimetílico, que seria esse caso aqui, ó, tá? São isômeros? Por que eles são isômeros? São isômeros porque eu tenho o quê? A mesma fórmula molecular. Tá? Agora, o que guarda, qual a relação que eu tenho entre eles? Percebe? O primeiro aqui, ó, trata-se de quem? De um álcool, certo? O segundo aqui trata-se de um éter. Então, olha só, o arranjo permitiu que eu chegasse a grupos funcionais diferentes. Tanto que as propriedades físicas são totalmente diferentes. Ó. O ponto de ebulição do álcool é 78,3 graus a temperatura ambiente, né? A uma atmosfera, a PTP, né? Bom, o éter, o ponto de ebulição dele é menos 24. É menos 24 graus Celsius. Ok? Então, olha, só por eu mudar o posicionamento de um grupo, né, eu faço com que a ligação de hidrogênio que eu tinha nessa hidroxila, ela deixa de existir no éter. Então, eu tenho interações mais fracas, né? Então, isso é isomerismo, tá? Apresentando de uma maneira geralzona, né? Isomerismo, então, são o quê? Moléculas diferentes, né? Moléculas diferentes, que apresentam o quê? A mesma fórmula molecular. Pronto. Essa é uma definição genérica, né? Porque tem algumas moléculas que nós vamos, aparentemente, elas são idênticas, tá? Mas nós vamos ver que a grandeza física dela é um pouquinho diferente, mas eu vou ver isso mais à frente, tá? Quando nós estamos tratando de isomerismo, nós temos alguns tipos de isomerismo, né? Então, olha só, a isomeria, ela é dividida em dois grupos, tá? A chamada constitucional, ok? E a chamada estereoisomeria. Então são esses dois grupos, ok? Bom, o que difere um do outro? A isomeria constitucional é a que nós chamamos de conectividade. O que é isso? Essa conectividade é essa relação que eu coloquei aqui em cima para vocês. Ó. Eu mudei a conectividade do oxigênio, ou seja, a quem ele estava ligado. Aqui o oxigênio ligava ao hidrogênio, formava a função álcool, né? E aqui, olha, eu tenho um oxigênio ligado a dois carbonos, né? Formando a função éter. Então eu mudei a conectividade. Mudei a conectividade, o que nós temos? Nós temos funções diferentes. Tá? Eu não preocupei aqui com o arranjo espacial da molécula. Tá? Lá no livro do ensino médio, você vai encontrar essa isomeria constitucional com a sinonímia de isomeria plana. Tá? Aquela em que você apenas olha o desenho da cadeia. Tá bom? Beleza? Só que vocês têm que usar o termo que remete à verdade dela. O que é? Isomeria constitucional. Por que é constitucional? É constitucional porque ela vai avaliar a diferença da conectividade dos átomos. Ok? A conectividade, e não o arranjo espacial, tá? Essa isomeria constitucional, para a gente, ela fecha aqui. O que vai diferenciar de um para outro é o que? Olha, é isômero constitucional. Beleza, ponto. O que diferencia os dois? São grupos funcionais diferentes. Né? Lá para você discutir no ensino médio, tá, essa ideia, para a gente só fechar o primeiro ponto, o que você vai chamar isso aqui? Isomeria constitucional, tá? Que é a mesma coisa da isomeria plana. Tá? Os livros mais atualizados do ensino médio já trazem o termo constitucional. Tá? A maioria trabalha ainda com isomeria plana. A isomeria plana, né, eles dividem ela em 5 grupos. Né? Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, tautomeria e metameria. Bom, o que eu tenho? Essa característica dessas moléculas, tá, da isômero constitucional, tá,
para você descrever nesse formato, você descreve quando você está tratando de ensino superior, tá bom? Isômero constitucional, acabou. Beleza. O que difere um do outro? É o arranjo da molécula. É a conectividade dos ligantes. Beleza. Se você estiver falando para o ensino médio, você vai falar que é isomeria constitucional, você vai avaliar a cadeia, o lugar em que o grupo está ligado, que é a posição, tá? O grupo funcional, aí álcool, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, né? O metâmero, que é a posição de cadeia heterogênea, tá? E os tautômeros, que é um equilíbrio químico, né? Que a gente chama de equilíbrio aldoenólico ou equilíbrio cetoenólico, tá? São duas formas de equilíbrio que nós podemos avaliar, ok? Então, isso é isomerismo constitucional. O que mais interessa para a gente, né, é o esterisomerismo. Que o esterisomerismo ele é dividido em dois grupos. Tá? Esses dois grupos nós vamos tê-lo como sendo isômero geométrico, tá? E ele pode ser chamado também de isômero óptico. Okay? O isômero geométrico, lá no ensino médio, geralmente o termo vem como isomeria cis-trans. Tá? Mas você vai dar essa explicação para o seu aluno, bonitinho, falar que estereoisomeria está preocupado com a molécula no espaço, em que as moléculas elas não são paradinhas, igual está o desenho no quadro, tá? Elas estão em movimento, elas se relacionam com a vizinhança, e essa relação com a vizinhança a gente chama de estéreo, quer dizer espaço. Tá bom? Então, isomerismo, ou seja, moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, que têm arranjos espaciais diferentes. Tá? E essa é a dinâmica que você tem que usar para dar essa definição. Aí essa esterisomeria eu posso chamar de isômero geométrico, quando se trata da distribuição dos ligantes ao redor de uma ligação π, é por onde você geralmente vai começar, tá? E o isômero óptico, que nós vamos tratar de centro de quiralidade, que é essa aqui, nós vamos discutir coisas a mais, tá? Porque ela tem mais assunto e implica em maiores, maior número de moléculas, né? Que nós temos, ok? Bom, dito isso, o que nós vamos trabalhar então? Só para vocês lembrarem aqui, ó, tá? Lembrando que a função de vocês é ensinar depois constitucional, tá? Você só usa o termo plano se realmente você achar que é necessário, tá? Até mesmo como está aí, essa semana, né? Essa semana é a semana do Enem, né? Teve prova ontem, vai ter prova semana que vem. O próprio Enem já traz o termo constitucional nas definições dele, tá? Então, o que você tem que fazer? Antes de você fazer o seu comentário, verifica o que está acontecendo nos livros, verifica o que está acontecendo nas provas de Enem e vestibular, para que você dê a informação direcional, tá? Você só vai enriquecer a sua informação, tá? Então, a isomeria constitucional, ela é dividida, então, só para que tenha o caráter, né, do que vocês encontram nos livros do ensino médio. Tá? Essa isomeria aqui você vai chamar de isomeria de cadeia, que muda a cadeia aberta, cadeia fechada, ramificada, não ramificada, homogênea, heterogênea, tá? Essa é a ideia. Essa isomeria de cadeia, a UNB traz muito termo de núcleo. Tá? Isso eu estou falando para vocês do que acontece nos vestibulares, porque vocês vão trabalhar com meninos aí depois de ensino médio, tá? É assim, é claro, né? É o primeiro ponto para vocês, né? Bom, que mais? Quando eu falo desse isomerismo constitucional, além de ter cadeias diferentes, né? Eu posso ter posição de grupos, né? Posição. O que é essa posição? Por exemplo, lá nos aromáticos, eu tenho aquela posição orto, meta e para, né? Então, isso dá um isomerismo. Né? Um ligante no carbono 2, depois uma aparece com um ligante no carbono 3, de uma cadeia principal. A dupla ligação na extremidade, na outra molécula, a dupla ligação está no meio da cadeia. Tá? Isso é posição. Tá? Posição de grupo funcional, posição de ramificação, posição de insaturação. Tá? Essa é a característica nossa. Tá? Bom, nós temos também as funções, né? O isômero de função. Função, que função é essa? É álcool,
éter, igual essa que eu havia colocado para vocês aqui, ó, é um isômero constitucional de função. Por quê? É constitucional porque eu mudei apenas conectividade. Por que é função? Porque o que diferencia um do outro, né, é o grupo funcional. Né? Você faz aquela pergunta, o que um tem que o outro não tem? Né? É simples assim, que aí você acha a resposta. Tá? Bom, isômero de função, tá? Nós temos também a isômero de função, os mais comuns é o que? Álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico com éster, tá? Álcool aromático, fenol, tá? Também dá para trabalhar, mas assim, em suma, esses aí já são alguns grupos, né? Que mais? Nós temos os metâmeros, metameria, metameria ou chamada compensação também é a mesma coisa, né? Metameria quer dizer de moléculas heterogêneas em que eu mudo o lugar do grupo funcional, tá? Vou tentar aqui, vamos fazer um negócio aqui, fazer um exemplo para você entender o metâmero, tá? Só para a gente ficar sem definição. Vamos colocar o nitrogênio aqui, ó, ligar diretamente no anel, tá? Pronto. Fiz essa cadeia, tá? É um etilfenilamina, né? Que seria o nome disso aí, tá? O que seria o metâmero dele? O metâmero dele, né? Se nós pegarmos aqui a ideia central, a cadeia é heterogênea, ela continua sendo heterogênea, tá? Eu desloco o grupo, no caso aqui é o nitrogênio, né? Na cadeia heterogênea, tá? O que eu passei a ter? Vamos por partes, né? Eu tenho aqui o etilfenilamina, tá? E aqui, ó, eu tenho o benzil, metilamina. São duas moléculas distintas. O que difere uma da outra? Olha aqui, ó, aqui o nitrogênio está ligado ao fenil, tá? Nessa aqui, ó, o nitrogênio está ligado ao benzil, ó, que é o anel CH2, depois o resto da cadeia. Ok? Então isso aí é chamado de metâmero. Eu posso chamar de isômero de posição? Essa é outra pergunta que você vai ouvir. Não, porque isômero de posição não trata das cadeias heterogêneas. Tá? O isômero de posição trata do grupo funcional, trata da cadeia ramificada, trata da insaturação, tá? Porém, de cadeias heterogêneas, não. Tá? Okay? Toda vez que deslocar o heteroátomo e a cadeia continuar sendo heterogênea, né, com a mesma função, você vai chamar de metâmero. Então, simplesmente metameria. Ok? É a nomenclatura comum. Bom, o outro grupo que você tem aqui, né, uma outra classificação, são chamados de tautômeros. Né? Tautomeria, ou também chamado de isomeria dinâmica, tá? Por quê? Porque trata-se de um equilíbrio químico, é um tipo de função orgânica em que uma depende da outra, né? Que são as mais comuns, é a aldeído de cetona, vocês vão ver bastante na bioquímica essas moléculas, né? Aldeído de cetona, que mais? Enol, tá? Ok? Mas é sempre equilíbrio entre dois grupamentos. Quer ver? Olha aqui, deixa eu colocar um exemplo aqui, igual fiz esse anterior aí. Tá? Metâmero, tá? Não, metâmero não, desculpa, tautômero. Vamos pegar esse aldeído aqui, ó. Eu vou pegar uma molécula pequena, né? Mas o que importa é a existência do grupo funcional, tá? Eu tenho um equilíbrio que acontece em rompimento de ligação em que eu tenho esse tipo de estrutura. Tá? Olha só. Aqui, ó, eu tenho um aldeído. Um aldeído. Essa hidroxila ligada a um carbono sp2 de cadeia aberta, nós chamamos isso de enol. Não é álcool insaturado, tá? Enol. O que acontece? O enol é um grupamento muito instável. Como ele é instável, eu não consigo isolá-lo por propriedades físicas, tipo diferença de ponto de ebulição e coisa mais, né? O que acontece? O enol só existe se eu tiver um aldeído na presença ou uma cetona.
Nesse caso aqui teria que ser um aldeído, porque são só 2 carbonos na cadeia, tá? Então, esse equilíbrio químico, sempre quando fala de tautômero, vai aparecer um indicativo aqui do equilíbrio, tá? Ou seja, são reações reversíveis, né? Transformações reversíveis, né? Um hidrogênio aqui do grupo CH3 migra aqui para o oxigênio por causa da proximidade, né? Forma a hidroxila e volta a formar uma dupla ligação entre esses 2 carbonos. Tá? E o coerente aqui, ó, seria se eu tivesse colocado aqui essa setinha, né? Vou colocar aqui, ó, ela é curtinha para o enol e ela bem mais longa em direção ao aldeído, né? Porque o aldeído é totalmente estável, né? Então, assim, matematicamente, eu tenho aproximadamente em um frasco 4% de enol. O resto é a molécula estável, que pode ser o aldeído ou pode ser cetona, tá? É dito também nos livros que o enol é formado em citó. O que é isso? Ele se forma junto, dentro do recipiente, tá? Então, se você olhar o rótulo de aldeído, de cetonas, tá? Você vai ver que no rótulo ele vai indicar lá quantos por cento de enol é possível ser encontrado naquela solução que ele está comercializando, tá? Ok? E se eu quiser tirar o enol lá de dentro, tem jeito? Não, não tem, tá? Por quê? Se você tentar isolar o enol, ele vai se decompor, porque ele é muito instável, e formar quem? O aldeído. Então você não consegue isolá-lo. Você sabe da presença dele por causa do aldeído, né? Quando você faz a ressonância magnética nuclear dessas moléculas, né? Você percebe a existência de outros grupamentos, né? Aí você identifica quem é cada molécula, tá ok? Então esse aqui seria o resumo do chamado isomerismo constitucional, tá? Ou também chamado isomerismo plano, né? Na verdade, se nós formos aprofundar a ideia, né, o isômero constitucional, nós poderíamos dizer única e exclusivamente que é a definição do isomerismo. Né? O que é isômero constitucional? Moléculas diferentes, certo? De mesma fórmula molecular, não é? Tá? Então, o isomerismo constitucional é isso. Eu mudo os arranjos das moléculas aqui. Eu mudei o arranjo da ligação aqui, ó. Eu mudei o arranjo. Mas a fórmula molecular desses 2 indivíduos é a mesma, tá? É ótimo. Beleza. Isso é o que nós temos como isomeria constitucional. Então, vamos lá. Pegando aqui a ideia. Ó, só para a gente revisar esse primeiro pedacinho. O que é isomeria, né? É análise de que moléculas diferentes, né, que têm como igualdade a mesma fórmula molecular. Então, se perguntou, são isômeros? Primeira coisa que você vai verificar é se essa molécula apresenta o quê? Fórmulas moleculares iguais. Tá? Essa é um ponto de partida para você avaliar. Tá? Aí você vai, não, beleza, tem a mesma fórmula molecular. São moléculas diferentes. Como que eu vou identificar? Simples, você vai perguntar para a molécula o que uma tem que a outra não tem. Beleza, pronto. Aí você localiza. Ah, não, aqui é isso. Ah, não, aqui já é isso. Beleza. Então eu já sei que o que diferencia uma da outra é porque uma cadeia está ramificada, outra cadeia não está ramificada. Tá? Ah, é porque uma cadeia é aberta, outra cadeia é fechada. Ah, é porque um é álcool, outro é éter, um é aldeído, outro é cetona. Tá? Então são esses questionamentos que vocês vão fazendo. Tá? Estou falando disso aqui porque é isso aqui que você vai ver lá no ensino médio, tá? Você vai ver assim, você não vai estudar isso lá, né? Você vai trabalhar isso no ensino médio quando você estiver na docência, para aqueles que seguirem a docência, tá? Crianças, o que nós temos que trabalhar, então, dessa isomerismo? Eu vou trabalhar com vocês a estereoisomeria inicial, tá? A estereoisomeria, ó, o nome. É uma coisa que é legal, assim, que eu posso dizer para vocês, as palavras, elas são autoexplicativas, tá? O que eu tenho que fazer? É sempre tentar descobrir qual é a origem dessa palavra, né? Qual é o significado dos pedacinhos dela, né? Que é isomeria, falei para você, iso, igualdade, meria, medida e tal. Então, isso aí você vai adquirindo com o tempo e você vai criando um vocabulário,
né? Você vai acumulando, não criando, tá? Você vai acumulando o vocabulário. Então, sempre que você vai começar a ler alguns textos, você vê algumas palavras estranhas, aí você vai, mas essa palavra é estranha, mas deixa eu pensar, o que significa essa escrita? Aí você vai vendo as etimologias, os pedacinhos da palavra, né? Você vai vendo o que significa dela, né? Então, com o tempo você vai acumulando esses conhecimentos, né? Isso você só acumula lendo, tá? Você vai lendo os livros e você vai aprendendo essas significâncias. Bom, ajuda muito? Bastante, tá? É bom para facilitar o entendimento quando você está lendo, tá? Então, crianças, eu vou falar para vocês de estereoisomeria geométrica, tá? Ok? Então, vou escrever assim, ó, isomeria. Eu falei um pouquinho de isomeria geométrica para vocês, tá? Quando eu estava começando a falar de alqueno, eu falei para vocês de isomeria geométrica, tá bom? Bom, o que é a definição simples? Primeiro, se são isômeros é porque tem a mesma fórmula molecular. Tá? Essa é o fundamento que você não pode fugir dele, né? Tá? Então, o que eu tenho que avaliar quando eu estou analisando uma característica? Eu vou falar, isso é um isômero geométrico. Primeira coisa, eu vou tratar para vocês das cadeias insaturadas. Tá? Opa! Vamos por partes aqui. Vamos deixar azul. Primeira coisa, eu tenho que ter uma dupla ligação. Tá? Eu vou analisar funcional semelhante àquela ideia dos alquenos que eu fiz para vocês. Tá? Pronto. Então, a primeira coisa, eu vou analisar a dupla. Você lembra que a dupla ligação são dois carbonos sp2, né? Geometria trigonal plana. Isso indica o que para a gente? Indica uma molécula que ela é bidimensional, tá? Ela tem dois planos, apenas plano A e plano B, né? Então, além disso, eu tenho que ter o ligante A e o ligante B como indivíduos diferentes. Tá? Então, A deve ser obrigatoriamente diferente de B. E X obrigatoriamente deve ser diferente de Y. Tá? Então, são essas duas características que eu tenho que olhar. Existência da ligação π, tá? É um ponto. Lembra que eu mostrei um pouquinho disso para vocês nos alquenos, quando eu estava falando aquela ideia do mono substituído, de substituído, né? E o ligante de um mesmo carbono insaturado, ele deve ser diferente. De carbonos insaturados diferentes, né, eu posso ter ligantes iguais. Aqui poderia ser o ligante A e aqui também poderia ser o ligante A, não tem problema. Tá? Que não pode ser no mesmo carbono. Tá bom? Então, isomeria geométrica, por enquanto, eu vou tratar ao redor da insaturação. Tá? Como que eu vou avaliar isso? Como que eu vou observar isso? Tá? Bom, meninos, a ideia inicial, vamos pegar aqui não importa o tamanho da molécula, igual eu falei para vocês lá no alqueno. Quando eu estou analisando a reatividade do alqueno, o que eu tenho que analisar? Onde é que está a dupla ligação? Não o tamanho da cadeia. Tá? Não o tamanho da molécula, que é o de interesse para a gente. Então, eu vou lá e analiso onde é que está a insaturação e vou ver os grupos. Vou colocar uma molécula pequena aqui para nós analisarmos. Tá? Mas se for a molécula for grande, é do mesmo jeito. Tá? Porque o que importa é essa unidade fundamental, tá? Que é a dupla ligação. Vou colocar esse arranjo aqui. Ó. Ok? Para facilitar o início. Isso aqui é um indivíduo do tipo que? C4. Isso, C4H8. Tá? Tranquilo? Bom, quantos carbonos eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4. Uma cadeia de 4 carbonos distribuída no espaço. Né? Como que eu sei que ela está distribuída no espaço? Né? Olha só, quando eu pego a dupla ligação e divido ao meio, né? Porque a gente não tem modelo aqui para analisar, né? A gente vai pelo desenho. Eu divido ao meio, eu percebo que metade da molécula está num plano e a outra metade está no outro plano. Né? No verso e no anverso, né? Vamos dizer assim. Tá ok? Então, isso vai nos trazer a informação biplanar da molécula. Né? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu vou olhar os ligantes de cada carbono. Tá? Então, vamos pensar aqui. Ó. Nesse carbono, vamos colocar assim. Ó. Eu vou enumerar a cadeia, aqui dá 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Certo? Essa é a minha cadeia. Ok? Então, eu vou analisar os ligantes do carbono 2 e do carbono 3. Por quê? Porque são os dois carbonos que fazem parte da ligação π.
né, da dupla ligação, que é o nosso objeto de estudo, né? Eu tenho que analisar ao redor dela, ok? Bom, o que eu tenho? Olha, no carbono 2, eu tenho o ligante de baixo, que é o hidrogênio, e o ligante de cima, que é o grupo CH3. Beleza, então está de acordo. Carbono insaturado, dois ligantes diferentes. No outro lado, eu tenho a razão também, ó, hidrogênio e o grupo CH3, certo? São dois ligantes diferentes também. Então, eu estou com os dois grupos dentro do que a definição clássica, né, manda. Como é que eu vou isolar aqui agora? O que eu vou observar, então? É simples, crianças. Você vai de cada lado e vê quem é o ligante que tem a maior sequência de número atômico. O número atômico do hidrogênio é 1. O número atômico do carbono, né, é 6 mais 3 hidrogênios dá 9. Né? Ok? Isso só é o número atômico do carbono. Tá? Beleza, então o ligante maior para a gente nessa extremidade seria esse grupamento. Estou olhando o grupo maior. Tá? Do outro lado, o grupo maior é o CH3 também. Só que ele está em lados opostos. Percebe? Em relação à ligação π, que está aqui, ó, tá? Os grupos maiores estão em lados opostos. Né? Então, em lados opostos, nós vamos falar que esse isômero seria o quê? O isômero trans. Tá? Seria um dissubstituído em trans aqui para a gente. Né? Tá? Só recapitulando aquela ideia lá atrás. Ok? Então, essa é a forma que se analisa. Né? Olha só, eu poderia ter invertido essa molécula. Não é um processo que ocorre espontaneamente, tá? Porque aqui demanda um consumo de energia altíssimo, tá? Porque o isômero trans ele acaba sendo um isômero mais estável do que o isômero, esse que eu estou desenhando para vocês, que a gente vai chamar de isômero cis, quer dizer mesmo lado. Tá? Então, essa interconversão aqui, de um isômero para outro, não é um processo simples, tá? É uma forma de trabalho que eu tenho que mudar a estrutura. Então, mudar a estrutura é romper ligação e formar ligações. E isso indica mudança de conectividade. Então, isso influencia, não, envolve, desculpa, uma quantidade de energia muito grande. Percebe aqui, olha, os carbonos continuam sendo os mesmos, né? O que eu tenho, ó? Colocando aqui a numeração, ó, 1, 2, 3 e 4. Tá vendo? Carbono 2 e 3 são os carbonos insaturados. Né? O que eu fiz ali? Eu desconectei um ligante e mudei a posição dele no espaço. Percebe que esse CH3 aqui, ó, nesta, ele está ligado no plano inferior e aqui, ó, o CH... Ah, não, tem que ser o outro que eu mudei, né? Esse CH3 está no plano superior, certo? Na outra molécula ele está no plano inferior. Percebeu aí? Não? Essa é a mudança que houve. Eu mudei a conectividade, mudei, porque ele estava ligado nessa ligação superior, agora ele passou para a ligação inferior. Tá? Então, para eu fazer isso, né, eu tenho que romper a ligação e formar a ligação novamente. Não é simplesmente girar a molécula no espaço, porque eu girar a molécula no espaço, eu giro todo mundo, porque a dupla ligação não tem livre rotação. Tá? No caso, esse outro indivíduo aqui, para a gente, seria o que nós vamos chamar de isômero o quê? Isômero cis. Tá? Bom, então essas duas moléculas, né, o trans é mais estável do que o isômero cis. Tá? O isômero cis é uma molécula levemente polar, porque os grupos empurram o elétron para cima da ligação π, então eu acabo polarizando a molécula. O isômero trans é totalmente apolar. Tá? Só que assim, quando a gente está falando de forma genérica de hidrocarbonetos, né, o que você vai falar? Não, todo hidrocarboneto é apolar. Certo? Agora, quando você começa a falar específico, aí você mostra de onde é que vem. Aquela ideia do efeito indutivo positivo que os grupos exercem, né, podem gerar uma certa polarização da molécula. Tá? Esse é um ponto em que nós temos que, um ponto, né, dos que nós temos que discutir, né, referente ao isomerismo, que a gente chama de isomerismo geométrico, tá ok? Então, o primeiro ponto do isomerismo geométrico é a existência da ligação π. Eu tenho ligação π? Tenho. Eu tenho ligação π, o resto sai tranquilo, tá? Porque basta eu olhar os ligantes de cada lado para saber se os ligantes são iguais ou se são ligantes diferentes, tá? Que é o caso aí que eu estava mostrando esse grupamento aí para vocês, tá ok? Beleza? Bom, né? Tranquilão, bem simples, não é
complexo de se ver isso aí, tá? Agora vamos para frente, né? E se eu tiver moléculas maiores? O que eu faço com moléculas maiores? Não tem problema, olha só. Se eu tivesse colocado igual, por exemplo, o limoneno para você. Deixa eu aumentar essa tela que está pequena. E só agora que eu fui perceber isso aí. Não tem problema não, vamos lá. Aumentando aqui, a gente consegue trabalhar, né? O limoneno é um monoterpeno, né? Não é ciclo, tá? É uma cadeia maiorzinha, uma dupla ligação aqui e uma carbonila de aldeído, assim, ó. Não, na verdade não é COH, é CHO. A gente coloca na representação normal. Opa. CHO. Isso aqui caracteriza o aldeído, tá? Gente, tá aí, ó. Tem duas duplas ligações. Não tem problema nenhum. O que eu faço? Eu olho uma de cada vez. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, essa dupla ligação tem esse carbono e tem esse carbono. Ok? Bom, então vamos analisá-la primeiro. O que eu tenho? Para cá eu tenho esse pedaço de molécula e para cá eu vou ter quem? O hidrogênio que não está representado. Vocês já sabem disso. Não está representado é hidrogênio, né? Beleza. Então aqui, olha, o ligante do lado esquerdo dessa dupla ligação é diferente desse ligante que está do lado direito dela. Então tá ótimo, tá dentro daquele parâmetro inicial nosso, né? Agora, dupla ligação à outra extremidade. Quando eu vou olhar a outra extremidade, o que eu tenho na outra extremidade? Bom, carbono, uma ligação. Final de ligação é CH3. Final de ligação é CH3. Então, olha, dois ligantes iguais. Ah, pessoal, mas qual o problema? É simples. Se eu trouxer esse ligante daqui para a direita e o da direita para a esquerda, vai mudar a molécula? Não vai, permanece sempre da mesma, tá? Por isso que os ligantes devem ser diferentes, porque se eu mudar a conectividade, eu mudo o tipo de molécula, tá? Tranquilo? Beleza. Ah, então essa molécula aí não tem um isômero geométrico, não tem um isômero cis-trans, claro, eu tenho outra dupla ligação para ser analisada. Como é que eu faço? Eu vou analisar outra. Mas como que eu analiso a outra? Da mesma forma. Lembra, eu falei para vocês? Você tem que ver onde é que está a dupla. Então, tem a dupla aqui com esse carbono, né? Agora, se você ver o restante do que está ligado a ele. Nesse carbono, eu tenho esse traço em azul, que é um final aqui CH3, certo? E eu tenho esse restante de molécula aqui para baixo, ó, certo? Beleza, esse restante de molécula para baixo com o CH3 são coisas diferentes, certo? Certo. Do outro lado, né, quando eu vou analisar, eu tenho esse CHO, certo? E o que não está representado, que é o pobre mortal do hidrogênio. Beleza. E agora, bom, percebe que esse ligante aqui de cima é diferente desse ligante todinho que está para baixo. E que este ligante aqui é diferente deste ligante. Pronto, então está satisfazendo a minha demanda, não está? Então, quando eu vou analisar esse grupamento, eu venho cá e divido ela ao meio. Ó. Beleza. Prontinho, está resolvido. Eu consegui identificar. Agora, eu gerei um outro problema. Qual foi o outro problema? Tá vendo que os 4 ligantes são diferentes? Tá vendo aqui, ó? Esse ligante é diferente desse pedaço de baixo. Esse ligante é diferente desse, que é diferente de todos os outros. Ah, é mesmo. Como é que eu faço? Bom, aí nós temos algumas formas de descrever, tá? E uma dessas formas é dar a chamada nomenclatura EZ, tá? Nomenclatura, tá? É o mesmo isomerismo cis-trans, só que em moléculas maiores a gente usa essa nomenclatura. Como que eu vou ver isso? Quem que é o ligante maior desse lado? O ligante maior desse lado é essa parte inferior aqui colorida, certo? Beleza. Do outro lado, o ligante maior é esse aqui, ó. Ok? Percebe que os dois ligantes maiores, né, estão em lados opostos, seriam os anversos, né? Seria o isômero trans, né? Se fosse uma molécula pequena, considerando uma molécula maior, que os 4 ligantes são diferentes, tá? Esse aqui, esse arranjo, seria o chamado isômero E. Certo? Joia? Nós já vimos um pedaço disso, tá? Eu comentei a noção, tá? Pessoal, eu vou falar de E e Z para os meninos do ensino médio? Vai. Claro que vai. Primeiro você fala do cis-trans simples, tá? De ligantes que você consegue identificar, que esse é igual a esse, dá para eu analisar facinho, tá bom? E depois você mostra em moléculas maiores,
Tá? Então, se ele chamar esse isômero aqui de cis, de trans, ele está errado? Não, não está. Certo? Ele não está totalmente correto, tá? Porque a denominação aí, no caso, seria isômero E, por se tratar de molécula em que a insaturação está com 4 ligantes diferentes ao redor dela. Tá? Aí é uma regra bem clara, tá bom? Beleza, né? Ótimo. Bom, e o inverso seria o isômero Z, né? Que seria dado a nomenclatura do grupo invertido. Olha só, deixa eu inverter o grupo aqui. Vou só fazer aqui do lado. Legal. Tem diferença entre os dois? Tem muita diferença. Um dá o sabor de limão e o outro dá o sabor laranja, né? Limoneno, né? Só de ser o arranjo cis-trans, pessoal, assim. Aqui é o mesmo embaixo, né? Que vamos dividir aqui a dupla ao meio, ó. Ok? Vamos fazer as coisinhas aqui, ó. Para cima aqui é o CH3, ok? E o para baixo ali, né, é outro ligante em azul, ó, que é outro grupo diferente, né? Prontinho? Prontinho, né? Agora a gente vai para o outro lado. O que você tem do outro lado? Se para baixo está o CHO, para baixo está o CHO, para cima aqui agora então vai estar o hidrogênio, tá? Aí, ó, percebe que os dois grupos maiores estão no mesmo plano? No mesmo plano para a gente vai chamar isso de isômero cis, né? Mas a nomenclatura coerente aqui seria isômero Z. Essa nomenclatura vem da palavra alemã, que quer dizer mesmo lado e lados opostos. Tá? Eu não ouso ficar pronunciando, porque primeiro eu não falo alemão. Né? Tá? Então, assim, seria falar a palavra de forma errada. Tá bom? Então, é isômero E e isômero Z. Tá? E equivale ao que a gente chama de isômero trans, que são lados opostos, e o E, desculpe, o Z ao isômero cis, né, que quer dizer os grupos maiores do mesmo lado. Lembre que esses grupos maiores, o que eu estou falando, refere-se à disposição do número atômico. Né? Quanto maior o número atômico, maior é o grupo. Tá certo? Tá certo, né? Então tá aí a ideia quando se trata do geométrico, tá? Numa mesma cadeia eu posso ter mais de uma insaturação, eu posso ter mais de um grupo que eu posso chamá-lo de cis, trans, EZ, claro, sem problema. Como é que eu analiso isso? Eu analiso isso de forma independente, tá? Formas independentes, ok? Então, cada dupla ligação eu vou olhar de um jeito e vou acumulando as informações para cada uma, tá? Eu tenho alguns ácidos graxos, né? Os ácidos graxos eu tenho eles com uma dupla, duas duplas, aí que você vai ter aquele ácido graxo monoinsaturado, ácido graxo poliinsaturado, tá? Que são moléculas maiores, né? Que eu tenho arranjos que podem ser em cis e podem ser arranjos em trans também, tá? Deixa eu pegar uma aqui, ó. Né? A sequência que serve. Eu não me lembro se eu mostrei isso aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Tem duas duplas, ó. Se eu olhar aqui, ó, entre o carbono 6 e 7 e o carbono 7 e 8, que é o ômega 6, né? Tá? Essa dupla ligação aqui, você percebe que ó, o grupo maior está para baixo, o grupo maior está para baixo. Aqui é um isômero Z, ó. Tá? Aqui também, ó. Ok? Olha o ômega 3 aqui, ó. Tá vendo? Ó, grupo para cima quer dizer que os hidrogênios estão para baixo. É o isômero Z. Todos aqui são em Z, tá? Todos aqui são Z. Deixa eu ver se o outro também é. Tá? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a ideia do ômega é isso aqui. Ó. O grupo funcional está aqui. Se nós fôssemos dar nomenclatura, a gente dava o nome contando a partir do grupo funcional, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo, beleza. Na bioquímica, para dar nomenclatura, a gente conta da extremidade mais próxima da insaturação, esprástico graxo. Tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí que vem o nome, ó, ômega 6. Tá?
Você quer ver que o ômega 3 está no carbono 3? Aqui, ó, ômega 3, aqui, ó. Conta aqui, ó. 1, 2 e 3, ômega 3. Tá bom? Beleza? Então, onde você vai encontrar a primeira insaturação. Você coloca a nomenclatura dos ômegas da vida aí, tá? Beleza. Posso ter monoinsaturado, poliinsaturado à vontade, tá? Bom, que mais? Nós temos a mesma análise, né? Lembrando, né? Lembrando que essa conversão aqui, ó, né? Do cis para o trans que eu fiz para você, né? Aqui tem rompimento de ligações, tá? Ok? Lembre-se que a ligação pi, tá? Ela não tem livre rotação, não livre rotação. E que é isso? A ligação pi não gira no espaço, bom? Ou seja, eu vou girar esse carbono no sentido anti-horário e esse aqui vai ficar parado. Não tem jeito, essa ligação, a dupla ligação não permite o giro, tá? A ligação sigma, ela gira no espaço porque ela é uma ligação direcional, né? Não tem ninguém travando ela, ok? Mas você não falou que a ligação pi é mais fraca? Sim, a ligação pi é fraca, mas associar uma pi mais uma sigma, eu estou tendo mais força do que uma sigma sozinho, tá? Ok? Beleza, né? Então, tá aqui, essa é a primeira parte do isomerismo geométrico. Agora, em cadeias fechadas, nós podemos pensar do mesmo jeito. A diferença é porque ao invés de ter uma ligação π, eu vou analisar ao redor da ligação sigma. Tá? Eu vou olhar como é que essa ligação π, sigma está arranjada. Ok? Então, olha só. Tanto é que vocês vão ver essa disposição em alguns livros. Ó. Você vai ver uma ligação assim, tá? Um grupo A aqui, um grupo B aqui, um grupo X aqui, um grupo Y aqui. Aí eles vão colocar assim, ó. Tá? Por quê? Ele está falando que é uma cadeia fechada, não importa quantos carbonos que eu tenho aqui, ó. Ok? Tá? Então, quando é cadeia fechada é isso. Por quê? Da mesma forma que a ligação π não gira, na cadeia fechada também, essa ligação que ela não consegue girar. Porque se ela começar a movimentar, ela rotaciona a molécula inteira. Então, todo mundo gira junto. Né? Então, não tem como eu travar um lado e girar só o outro. Nas moléculas cíclicas, isso é impossível. Ok? Bom, você vai ver que a análise é a mesma. A mesma ideia. Você vai olhar a molécula, onde estão os ligantes diferentes, aí você vai dividir a molécula ao meio, em cima daquela ligação, e analisar grupo por grupo. Só isso, tá? Se os grupos estiverem apontados para o mesmo lado, é um cis, se estiverem lados opostos, é trans. Lá na frente a gente vai ver uma história de equatorial e axial, tá? Que aí já é uma outra nomenclatura que não é questão de isomerismo, né? A gente vai chamar isso de conformero, mas isso já é uma outra história para um outro pôr do sol, tá? Bom, que mais? Nas cadeias fechadas, né, nos ciclos, eu posso ter mais de uma insaturação, mais de uma ligação para ser analisada? Pode, do mesmo jeito, tá? Você vai analisar o quê? Uma de cada vez, tá? Você analisa onde que está um arranjo, cis ou trans, ou EZ, né? Se você tiver os 4 ligantes diferentes, e parte para a próxima, tá bom? E assim vai analisando carbono a carbono. Certinho? Beleza? Então, é isso, meninos, por hoje, tá? Eu dou só a isomeria geométrica para vocês. Amanhã eu começo com vocês a isomeria ótica. Ela demanda um tempo maior para nós discutirmos, tá? Eu vou demorar aí pelo menos umas três aulas em sequência para nós trabalharmos a isomeria ótica. Tá? Eu vou dar o primeiro caso na primeira aula de amanhã, na segunda-feira da semana que vem, e depois na terça de novo. Aí a gente encerra esse assunto de isomerismo lá na outra semana. Tá ok? Beleza? Perguntas? Tranquilo, então? Ok, professor. Beleza. Boa noite. Boa noite e até amanhã nesse horário. Boa noite, professor. Até amanhã. Até amanhã. Bem.